fatores humanos e organizacionais, pessoal? São todos aqueles fatores que podem comprometer o desempenho do trabalhador durante a realização das atividades. E o que acontece? Me fala aqui agora, de verdade. Em algum momento você já falou ou você já ouviu alguém falar a seguinte frase? Problema aqui na empresa é comportamento. Se você já falou, já ouviu, fala comigo aqui, só balança a cabecinha, vai, diz pra mim que já. Eu já falei várias vezes. Quando eu não tinha ainda esse conhecimento, eu falava isso várias vezes, porque o tempo todo eu achava que o problema era o ser humano. O problema todo é o comportamento. Mas eu não entendia a sistemática de fatores humanos. E quando a gente entende essa sistemática, a gente vai ver que, na realidade, não é o comportamento. O que influencia o comportamento é o contexto. Então, os fatores humanos são esses fatores que podem influenciar o desempenho do trabalhador durante a realização do trabalho dele. Quais são, né? São 4 dimensões que norteiam esses fatores. Lógico, existem outros fatores também correlacionados, mas os principais são esses daqui, ó: organizacionais, meio ambiente, tecnológico e indivíduo. Como que acontece essa sistemática, gente? A parte organizacional está muito relacionada à empresa, ou seja, como é que é a relação com a chefia, como é que é a carga horária de trabalho, como é que é a sistemática da política, né, organizacional de segurança. Então, todos os assuntos relacionados à organização em si ficam concentrados nessa dimensão. Aí a gente tem a segunda dimensão de fatores humanos, que é o meio ambiente. E aqui vai entrar o quê, gente? Como é que é o trabalho desse camarada? Esse indivíduo que está trabalhando, ele está exposto a um ruído muito alto? Pensa em você. Se você é uma pessoa que trabalha, né, fazendo um trabalho mais crítico, analítico, de relatório, pensa você montando um relatório importante de indicadores com barulho cortando na alta no teu ouvido o dia inteiro. Isso pode influenciar o seu desempenho? Total. E é exatamente sobre isso que a gente fala. Mas lá na área operacional também. Se eu estou num ambiente que é extremamente ruidoso, isso pode comprometer o desempenho do trabalhador. Se eu estou num ambiente que é extremamente quente, o calor está demais ali, isso pode influenciar o desempenho do trabalhador. Se eu estou num local onde tem muita poeira, isso também pode influenciar o desempenho do trabalhador. Ou seja, eu preciso de olhar o meio ambiente que aquele empregado está trabalhando para poder entender o que tem ali que pode influenciar esse desempenho, beleza? Aí a gente vem na parte tecnológica. Aqui eu gosto de brincar, assim como o professor Josué, que é uma grande referência na área de fatores humanos, brinca e fala, né, nas suas apresentações. Eu tinha um Corsinha hatch, gente. Eu comprei esse Corsinha hatch em 2014. Ele era zero, fofo. Criei uma relação emocional com esse carro que vocês não fazem ideia. E aí chegou um momento, né, que graças ao bom Deus eu fui trocar o carro. Gente, tirei foto, eu fiz vídeo com o Corsinha, eu abraçava o Corsinha, abraçava o capô do Corsinha, aquela coisa toda. E eu realmente criei uma relação emocional. Contudo, todavia, na hora que eu comprei meu carrinho novo, um jipinho, e comecei a andar no Jeep. Meu amigo, quando eu coloquei o Jeep na estrada, eu te juro uma coisa, eu ainda tenho relação emocional com o Corsinha, mas eu não lembrei mais dele. Porque a performance mudou e mudou demais. Então você vê que o desempenho muda quando você tem uma máquina potente na mão. E é a mesma coisa dentro da indústria. Como é que está a sistemática, né? Dessas máquinas, desses equipamentos, dessa tecnologia, como é que está a periodicidade de manutenção, como é que está a sistemática, aí você vê 2 fatores trabalhando em conjunto, né? Como é que está a sistemática de treinamento desses empregados para poder se adaptarem a esse processo de inovação e tecnologia que está evoluindo dentro da organização? Então, quando a gente entende essa sistemática tecnológica, a gente consegue identificar como ela pode afetar também o desempenho do trabalhador. Por último, o indivíduo. Por quê? Porque quando a gente pensa, gente, nessa sistemática conceitual de comportamento, a primeira coisa que a gente precisa de entender é que o que influencia o comportamento do trabalhador é o contexto. Então, aqui no indivíduo, a gente vai avaliar o quê? A gente vai avaliar as experiências de vida dele, o que ele foi vivendo ao longo da vida, a gente vai avaliar como essa pessoa foi educada, os valores, os princípios. Então isso tudo está relacionado ao indivíduo. E dependendo do que ele viveu ao longo da vida, é isso que vai ficar relacionado à forma que ele vai reagir às
influências desse contexto, desses fatores, ok? Então, fatores humanos são todos aqueles fatores que influenciam o desempenho do trabalhador. Essas são as 4 dimensões que a gente comenta com você, mas não são as únicas, né? Todas as outras que possam influenciar também entram aqui e a gente vai continuar o nosso bate-papo, dando continuidade nessa linha agora de comportamento.